Meu nome é Natália Uski, eu sou médica infectologista, trabalho na vigilância epidemiológica do município de Mogi Guaçu agora há quase 4 anos. Formei na infectologia em 2013 e é isso. Bom, o vírus do HIV é a sigla, na verdade, para vírus da imunodeficiência humana. É um retrovírus, ele é transmitido principalmente por sangue, por via sexual, por via perinatal. E quando ele entra no organismo, ele vai infectando algumas células do sangue que fazem a nossa defesa, principalmente células TCD4, os linfócitos TCD4, e ele atacando essas células, nossa imunidade vai diminuindo, o número dessas células diminui num tempo muito lento, e ao longo do tempo, com essa inflamação do corpo e depletando essas células de defesa, a gente acaba perdendo a imunidade, abaixando a imunidade e correndo risco de infecções oportunistas, que são as infecções graves que uma pessoa com a imunidade normal não teria. Fora desse contexto do HIV, existem outras doenças que também causam essa baixa de imunidade, mas ele especificamente essa imunidade celular e o risco de algumas doenças fúngicas, micobacterianas, acaba sendo maior. Esse ano, a gente completou 40 anos da primeira descrição dos casos de uma pneumonia diferente, de 5 casos nos Estados Unidos, de uma pneumonia que fugia do comum. Era uma pneumonia causada por um agente, o Pneumocystis jirovecii, que é a pneumocistose, o causador da pneumocistose que a gente conhece hoje. E ele, como não era tão comum, chamou a atenção dos médicos e dos pesquisadores lá do CDC americano, que seria a vigilância de lá. E com isso, ao longo do tempo foi se descobrindo o causador dessa queda de imunidade, e depois da descrição do caso de 1981 dessas pneumonias, aí o mundo tomou conhecimento do HIV. Algumas práticas sexuais realmente representam um maior risco, sexo anal tem um risco um pouquinho maior, devido à presença de microfissuras, então às vezes lubrificação inadequada. Então a gente, apesar do risco maior, a gente tem algumas maneiras de diminuir também esse risco. E além disso, hoje a gente considera o tratamento como uma forma de prevenção também de transmissão, Então a pessoa que trata adequadamente, toma o comprimido na hora certinha, não falha, não tem um histórico de falha do tratamento, ela fica indetectável. E isso impede a transmissão do vírus, Tá dentro do conjunto da prevenção combinada também. Ser indetectável é assim, quando a pessoa começa a tomar o remédio do HIV, o antirretroviral que a gente chama, que é o antigo conhecido como coquetel, A gente ainda acaba falando às vezes, apesar de não ser um coquetel de comprimidos, de não ser muitos comprimidos, o esquema inicial hoje são de 2 comprimidos só, uma vez ao dia. Aí a pessoa começa a tomar e depois de um tempo a gente já espera que a quantidade de vírus no corpo dela fique indetectável. Então, o número de cópias do vírus, por ml de sangue, fica indetectável. Então, ela fica abaixo do limite que o aparelho, que o laboratório consegue detectar, e fica zerado no sangue. Apesar de ficar indetectável, de ficar zerado no sangue, não é uma cura, porque ele ainda fica latente, ele fica lá adormecido em algumas áreas do corpo. Ele fica no sistema nervoso central, nos linfonodos, em alguns lugares que a gente chama de santuário. E nesses santuários, as células não se reproduzem, o vírus não se multiplica como nos outros lugares, mas quando a pessoa para de tomar o remédio, aí esse reservatório atua e volta a repor as cópias do vírus. Então, ficar indetectável é o vírus zerar no sangue, Quando a pessoa deixa de ter inflamação pelo vírus e diminui esse risco de transmissão. Antigamente a gente tinha bastante caso de transmissão por transfusão, então alguns casos de hemofilia que precisavam de transfusão muito frequente e ainda não tinha uma rede de hemocentro tão boa quanto a que a gente tem hoje, e a triagem dessa bolsa de sangue, Então, às vezes, pode acontecer de caso de transmissão por transfusão,
Acidente pérfuro cortante, que é o que a gente faz a profilaxia após esse acidente. Compartilhamento de seringa, também numa taxa menor do que a via sexual, mas também ainda possível, ainda presente. O HIV pode causar uma infecção aguda, né, que são com sintomas que pode passar como uma dengue, por exemplo, ou uma alergia a algum remédio. Então ele vai dar um vermelhão no corpo, aumento dos linfonodos, que é o que a gente chama popularmente de íngua, febre, dor no corpo. Então ele passa como uma virose, só que com o tempo a pessoa vai recuperar dessa primeira fase aí de infecção aguda. Ao longo dos anos a imunidade vai caindo, isso no hemograma às vezes não é suficiente para ver, mas quando a imunidade está muito baixa já pode se refletir no hemograma também, naquele exame comum que as pessoas fazem num check-up, por exemplo. E com o tempo a pessoa vai apresentando diarreia crônica, um cansaço crônico, uma fadiga. Em casos mais graves, de imunidade muito baixa, o sapinho na boca, aquelas lesões orais por fungo, também as ínguas, uma perda de peso importante. Então tudo isso já é uma fase mais avançada, mas depois de uma exposição, umas 4 semanas após a exposição, pode acontecer dessa infecção, desses sintomas mais agudos, que se confundem com outras infecções também. Mas se houver uma exposição em que tenha o risco de ter adquirido HIV, é importante a testagem. O HIV é o vírus que causa a imunodeficiência, né? Então, a infecção pelo HIV é ser portador desse vírus. A AIDS é uma síndrome, então é a síndrome da imunodeficiência humana. Então é um conjunto de sinais e sintomas que já mostram uma imunidade mais baixa, seja laboratorialmente, então com a queda desses linfócitos CD4, seja dos próprios sintomas ou doenças oportunistas, que são características do HIV, características dessa infecção. Que aí já são doenças que a gente chama de doenças definidoras de AIDS, que num conjunto de doenças estudadas aí, é uma lista de doenças que se a pessoa tiver, já é definidora dessa síndrome, junto com a queda da imunidade, num certo valor aí do que a gente considera de 200 de células CD4 no corpo. Como o próprio nome diz, AIDS é uma imunodeficiência humana, né? Então o vírus vai causando essa queda da imunidade e as pessoas ficam mais suscetíveis às infecções, aos micro-organismos, que uma outra pessoa sem o vírus não teria essa suscetibilidade. Por exemplo, às vezes a pessoa pode desenvolver sintomas neurológicos por uma infecção no sistema nervoso central, alguma coisa que vai se assemelhar a um AVC, a sintomas de AVC que as pessoas conhecem mais, ou perda da vista, as lesões no corpo também, várias, seja cânceres, como sarcoma de Kaposi, ou feridas no corpo por fungos, por micobactérias, como tuberculose, o aumento dos gânglios também. É muito comum a gente ver uma diarreia crônica que a pessoa fica muito consumida, perde muita proteína do corpo, ou uma febre que não melhora. O próprio vírus pode acabar causando isso, né, por causar inflamação. Pode levar a uma febre que não cessa, seja com antibióticos, com os tratamentos convencionais, assim, antes de a gente pensar numa infecção pelo HIV e já na evolução para AIDS. E lá no começo, dos primeiros casos descritos, né, a gente tinha essa pneumonia, a gente vê bastante hoje, que é a pneumonia por pneumocistes, que vai ser uma pneumonia mais específica, com características específicas, que levam também à perda de fôlego, a tosse, a febre crônica. Acho que a maneira mais conhecida, né, é o uso do preservativo. Hoje, nos últimos 10 anos, teve um avanço aí nas maneiras de prevenção e no modo de pensar a prevenção.
pensar a prevenção de uma forma combinada, então desde a possibilidade do uso de PEP, que é a profilaxia pós-exposição, então depois de uma relação sexual, seja ela consentida ou não, depois de um acidente com material biológico, a gente pode usar o remédio por um período limitado para prevenir a infecção do vírus no organismo. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que o objetivo é usar pelo tempo que a pessoa precisar, enquanto ela estiver nas situações de vulnerabilidade em que ela pode se infectar. Isso na última década foi levantado, foi bem estudado e hoje é uma política de saúde pública também. Outra forma de prevenção é o tratamento da pessoa que tem o vírus e hoje no próprio pré-natal existe um rastreio importante da infecção pelo HIV, com testes no primeiro e no terceiro trimestre, na hora do parto, e caso haja uma positividade, além do acompanhamento dessa gestante, o remédio durante o parto e o remédio para o bebê depois que ele nasce. Então tudo isso fez cair muito a transmissão de mãe para filho, e além da impossibilidade da amamentação restrita, a amamentação não pode mesmo. Ter a infecção pelo HIV hoje em dia não é mais um impeditivo para ser mãe, para ter uma família, seja durante o tratamento, se a pessoa fizer o tratamento direitinho, com remédios também que não prejudiquem o feto, fazer o acompanhamento com seus exames de rotina, isso diminui o risco durante toda a gestação. No parto também, existem maneiras de diminuir a carga viral e diminuir o risco de transmissão para o bebê, e remédios que são seguros para o próprio bebê até certo momento, e esse bebê faz um acompanhamento até 18 meses, 24 meses, para receber alta com segurança de que ele não vai estar infectado pelo vírus. Hoje em dia, uma das maneiras mais fáceis que a gente tem de diagnóstico do HIV é o teste rápido, seja para HIV ou para sífilis, as hepatites. Aqui em Mogi Guaçu ele está presente em todas as unidades de saúde, não todas as unidades básicas de saúde, os postos, né? Para profilaxia pós-exposição também existe a necessidade da testagem, e depois a pessoa é encaminhada para a vigilância ou para a Santa Casa de Mogi Guaçu, para, além de fazer o teste, poder começar essa profilaxia. E além do teste rápido, uma outra maneira fácil também é o autoteste. Ele é distribuído pelo SUS, ou existe nas farmácias também o autoteste pelo sangue ou por saliva. Então muitas vezes a gente vê que ir ao centro de saúde ou procurar o médico ou o posto para fazer o teste não precisa ser um impedimento para o diagnóstico, né? Porque a gente sabe que quanto antes diagnosticar e começar a tratar, melhor vai ser o resultado. Bom, o que apareceu primeiro foi a PEP, que é o nome que a gente dá para profilaxia pós-exposição. Então, seja exposição sexual, seja exposição a material biológico, é uma forma de evitar essa infecção pelo vírus já após, então até as 72 horas do evento. É o uso por 28 dias dos antirretrovirais, de 3 antirretrovirais, se a pessoa não tiver contraindicação a eles, né? Se tiver alguma contraindicação, existem formas de se adaptar a esse esquema. E depois desses 28 dias de uso, é realizado um acompanhamento, um segmento com as sorologias. Lembrando que dependendo do tipo de exposição, se for sexual ou se for no trabalho mesmo, por acidente com material biológico, é necessário a vacinação, é necessária a profilaxia para outras ISTs, e o segmento com os exames de sorologia depois de um mês de uso e
durante o tratamento também, por causa de alguma toxicidade, uma toxicidade hepática, uma toxicidade renal, que é raro, mas que é importante de acompanhar. A PrEP, aí é o nome que a gente dá para profilaxia pré-exposição. Então, o intuito é evitar que ao contato com o vírus entre nas células do organismo e cause a infecção. Hoje ela é feita ela tem no Brasil disponível pelo SUS, só que ainda limitada a grandes centros, mesmo no país inteiro. Teve um aumento do número de centros que disponibilizam, mas dependendo do lugar onde a pessoa mora, fica mais difícil o acesso. Existe a possibilidade também de compra, mas hoje, pensando que é um uso mensal, né, fica um valor muito alto, também restrito a algumas pessoas só. Não é todo mundo que precisa da PrEP, né, não é todo mundo que estaria indicado. Tem alguns grupos-chave que a gente considera como prioritário. Então, homens que fazem sexo com homens, ou gays ou bissexuais, trans, travestis e parcerias sorodiferentes, né? Então, quando você tem relação, tem um relacionamento com uma pessoa que é portador do vírus, mas que você não precisa depender dele tomar direitinho o remédio para se proteger. Então, a própria pessoa tem a possibilidade de evitar também ou diminuir o risco dessa infecção tomando a PrEP. Isso diminui o uso certinho, assim, vai diminuir pelo menos 90% do risco de infecção. Lógico que varia muito com a adesão, então a prevenção do HIV, os métodos de prevenção, eles só vão funcionar se a gente usar. Então, igual a camisinha, a pessoa só vai, né, a gente insistiu tanto no preservativo, mas a ideia é a mesma, só vai funcionar se você tomar o remédio, se você usar o preservativo. É um comprimido por dia. E com a necessidade nos sistemas de saúde público que se faça exames a cada 3 meses para ver como tá as infecções sexualmente transmissíveis, para ver como é que tá a alteração renal, a alteração hepática, se existe alguma contraindicação aí com o uso da PrEP. Além desses grupos que eu tinha citado, depende muito de cada pessoa individualmente avaliar se cabe a ela a PrEP. Seja pelas práticas sexuais, pela frequência de não uso do preservativo, pelo número de parceiros e parceiras sem o uso de preservativo, enfim. Como se pega? Por relação sexual, sem preservativo, de mãe para filho, na amamentação, no parto, na gestação. Por contato de sangue com alguma mucosa, com algum lugar exposto da pele. Não pega por aperto de mão, por suor, por sangue com pele íntegra, com pele sem lesão, por talher, por saliva, por compartilhamento ali do ambiente, de usar o banheiro, de usar os utensílios domésticos. Então, se não tem o sangue presente, não tem esse risco de infecção. A gente sabe que a população, no geral, ela lida muito mal com epidemias de doenças transmissíveis, né? A gente vê com a pandemia agora, e quando é uma epidemia de uma doença sexualmente transmissível, ela vem com um moralismo e do próprio tabu de se falar sobre sexo, sobre saúde sexual e sobre educação sexual. Envolve vários outros tabus, e junto com isso vem a necessidade de culpar, né? A necessidade de, com esse moralismo, tentar culpar a pessoa que contraiu o vírus. E ela, primeira coisa, ela absorve para si isso que a sociedade vem falando, né? Existe muito ainda, apesar da gente estar num momento de
melhora dessas condições, em que se fala mais, em que se expõe mais e essa questão, seja a questão sexual, seja a questão de HIV e outras ISTs são mais comentadas, existe uma tentativa de se falar mais, apesar disso ainda existe muito do que a gente chama de sorofobia, né? Então, da condição da pessoa com HIV ser um gatilho para discriminação, para maus tratos, para algum comentário maldoso, ou às vezes até aquela sorofobia que a gente não percebe que faz, mas acaba fazendo e por ser um hábito, né? Por ser comum na sociedade. Acho que a gente nunca vai acabar com uma doença se não falar sobre ela, né? Não é possível acabar com a epidemia do HIV se a gente não falar sobre o HIV e falar abertamente sobre o HIV. Como fazer isso, além dessas formas de prevenção, além de políticas públicas, além de mudanças estruturais, na verdade, desmentir algumas coisas, afirmar o conhecimento científico que se tem até hoje, divulgar essas diferentes formas de prevenção, divulgar as maneiras que a pessoa pode viver com o vírus e tomando remédio e tendo uma vida com um acompanhamento médico, mas eu não gosto de falar tendo uma vida como uma pessoa normal, né? É uma pessoa normal e, na verdade, tive vários relatos ao longo desse tempo em que eu trabalho com HIV de pacientes que acabam até tendo um filho e nunca contando para o filho, ou nunca contando para ninguém da família e vivendo 10, 20 anos com o vírus, guardando para si essa informação, não que alguém precisasse saber, mas que o apoio das outras pessoas às vezes é importante. Ter uma rede de apoio vai melhorar a adesão, vai melhorar a aceitação da pessoa, a autoaceitação, né? E algumas pessoas acabam quando não sabem, antes de descobrirem que a pessoa tem o vírus, elas convivem de um jeito e depois de descobrirem existe sim essa mudança, até o momento em que elas conhecem melhor e começam a compartilhar do dia a dia da pessoa e veem que a pessoa não mudou, né? Ela continua a mesma, mas com o vírus. E a gente hoje mais frequentemente vê muito relato de pais, mães que acompanham os filhos, que estão preocupados, que vêm junto na consulta, que a pessoa antes era sozinha, né? Seja o motivo pelo qual ela pegou, que não importa muito, mas ela não se abria para outras pessoas, mesmo da família, às vezes para algum amigo mais próximo, às vezes no próprio sistema de saúde, em pronto atendimento ou indo no posto. Ela sente que o tratamento é diferente, e acho que se parte até dos próprios profissionais de saúde, da população vai partir também, né? E acho que a maneira que a gente tem de quebrar isso é com informação. Por mais que exista informação também, isso não é suficiente, né? É uma quebra de alguns paradigmas, uma quebra de algumas coisas que já estão ali implantadas na sociedade, que a gente tem que parar e pensar um pouquinho e ver por que a gente toma algumas atitudes, né? Se é porque eu estou indo com o que todo mundo pensa, se tem algum fundamento naquele preconceito que a gente está levando adiante. O preconceito a base dele é a desinformação, para qualquer coisa. Então, eu acho que se informar e falar mais sobre isso é a melhor maneira da gente diminuir os casos e poder melhorar a vida das pessoas que convivem com HIV.
Meu nome é Rosa, eu sou enfermeira. Eu estou na vigilância epidemiológica já, né, há algum tempo. Enfermeira da vigilância epidemiológica e também faço a cobertura do nosso ambulatório, onde atende diversas patologias, né, aquelas doenças de notificação compulsória, entre elas AIDS, né, e outras. Então, também, né, atuo na parte do ambulatório. Em relação, né, ao nosso perfil epidemiológico de HIV/AIDS, ele não é diferente do Brasil, né, do estado. Ele é um pouquinho atrasado, né? Enquanto lá nas grandes capitais a gente já tem uma modificação, aqui demora um pouquinho para chegar, né? Mas em relação a números, a AIDS ela passou a ser uma doença de notificação compulsória em 1986. O que é uma notificação compulsória? É obrigatória. Tanto para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, serviços de saúde, né, laboratórios. Então eles são, segundo, né, o nosso código sanitário, eles são obrigados a fazer essa notificação. É uma notificação sigilosa, né, onde, é claro, os dados da pessoa eles são passados para a vigilância, mas isso em caráter, né, sigiloso. E em relação às gestantes, né, as mulheres que estão grávidas e são portadoras ou, né, adquirem o vírus durante a gestação, essa notificação passou a ser a partir de 2000. E antigamente a gente só notificava a AIDS doença. Então o HIV, o portador, né, doutora, não era, né, notificado, obrigatório, só a doença. Hoje não, qualquer, né, fez um teste, deu positivo, a notificação já deve estar acontecendo. Em relação então ao nosso perfil, a proporção, né, homem e mulher, o sexo masculino ou sexo feminino, qual que é a proporção, né, de contágio, né? Mais homem, mais mulher, sempre foi mais do sexo masculino, né? Uma proporção pequena de 2, né? Duas mulheres para cada homem. Desculpa, 2 homens para cada mulher. Então, uma mulher, 2 homens se infectam uma mulher. Aí seria a proporção. Em relação à faixa etária, uma coisa que tem chamado a atenção no Brasil como um todo, e a gente começou a observar, né, aqui em Mogi Guaçu a partir de 2016, né, uma faixa etária que está se infectando mais precocemente, né? A gente já consegue ver aqui de 15 a 19 anos, né? Que não foi uma exposição, uma transmissão vertical, que foi mesmo uma exposição, que pode ser, né, assexual, que tem sido a mais comum também, né? E aí essa faixa etária, né, que até então a gente quase que nem tinha casos, né? Em relação à categoria de exposição, uma coisa interessante que a gente observou aqui nos nossos dados é que a gente tinha uma notificação bem maior de exposição heterossexual. E agora, né, a partir de 2016, a exposição homossexual ela vem se apresentando com uma maior frequência, né? O que pode, né? O que a gente poderia inferir, né, doutora? Uhum. Que talvez as pessoas estejam agora falando, né, a sua condição, o que não acontecia antigamente, até pelo preconceito, né? Em relação a óbito, muito interessante, porque a gente também observa, né, com a instituição do tratamento, com a adesão, com a melhora dos medicamentos, né, um número menor de comprimidos,
isso também reduziu, né, os nossos óbitos, né, que eram ocorriam com mais frequência há um tempo atrás. E a gente começa a observar que a partir de 2015 essa redução. A vigilância epidemiológica, ela tem, né, como definição e como atividade, como missão, né, o conhecimento, né, da situação de saúde da população. Então seria essa, né, a função da vigilância. E ela trabalha com a notificação, né, que é a comunicação dos serviços, do que está acontecendo, ou a busca ativa da vigilância nos serviços para conhecer o comportamento das doenças, né? E existe uma listagem de doenças que são de notificação, de interesse, não só em Mogi Guaçu, mas do Brasil, né, Estado e Brasil, em que a vigilância vigia, né, vamos falar assim, vigia mesmo, né, e outras, né, que não fazem parte desse elenco, mas também são de interesse sanitário. E dentro da vigilância existem alguns programas, né, o programa de vacina e o programa da tuberculose, o programa das hepatites e o programa de infecções sexualmente transmissíveis, que agora juntou, né, o HIV, a AIDS, as hepatites virais, a sífilis em gestante. Então todas, né, essas doenças, elas fazem parte desse programa municipal, né? E dentro desse programa, né, a gente tem, nós trouxemos aqui alguns outros dados, né, de interesse, por exemplo, o caso das hepatites virais, né, como é que é o nosso perfil, né, de hepatites virais em Mogi Guaçu. O que a gente também tem observado nos últimos 3 anos uma redução, porque a hepatite, aqui falando principalmente da hepatite C, que é o que a gente tem maior número, né? A hepatite C, a hepatite B é um pouco menos, bem menos, aliás. Até por conta do tratamento, por conta das formas de transmissão, porque ela, né, foi atribuída muito ao compartilhamento de agulhas e seringas, não só na questão de uso de droga, mas até de medicamentos, né? Então a gente observa essa redução no número de casos de uns 3 anos para cá, mas a gente tem, olha, desde 1975, 80, ainda 90, a gente tinha um número muito pequeno de notificados de hepatite C. Nós começamos a ter um número maior a partir de 2000. Né? E agora a gente já tem também uma redução, mas a gente tem 1.852 casos notificados desde então. E se a gente comparar isso com a AIDS, HIV/AIDS é muito menor. Né? A gente tem hoje 800, até o ano passado, 2020, 853 casos notificados. E segundo o sexo, né, ele é muito maior também, né, ocorre mais no sexo masculino. Em relação então à etiologia, né, qual que é o vírus? O vírus C, né, que é em maior proporção, mas a gente também tem o B. A faixa etária que tem um predomínio maior é de 30 até 59 anos, né? Continua isso, de 30 até 59 anos. E a gente observa então esse declínio por conta da forma de transmissão que ela ocorreu, né? A hepatite também tem um período de desenvolvimento de doença que é longo, né? Então quando vai fazer o diagnóstico, né, a infecção já aconteceu, né, há bastante tempo. E as outras doenças sexualmente transmissíveis que nós trouxemos.
A sífilis, que tem acontecido, tem muitas notificações, né? E o condiloma muito maior até do que a sífilis. Essas são as mais expressivas que a gente tem dentro das doenças sexualmente transmissíveis. Pode falar alguma coisa? Principalmente a sífilis é um aumento importante desde 2016. Lembrando que isso depende, a gente depende como vigilância muito dos outros serviços comunicarem a nós essa ocorrência, né? Então, seja a subnotificação, a gente sempre considera também por conta de reinfecção, às vezes não notifica as outras infecções, né? Que a sífilis pode pegar várias vezes e a pessoa teria que ser notificada, né? O condiloma também mantendo aí uma estabilidade de notificação, mas que também não é sempre que os médicos, que os serviços de saúde reportam, preenchem essa ficha de notificação. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar compartilhando algum conhecimento, dividindo. Me coloco à disposição das pessoas que precisarem de alguma informação. Também, né, gostaria que as pessoas se cuidassem mesmo. O uso do preservativo, apesar das outras maneiras da gente prevenir, né, que é a PrEP, mas que o preservativo não seja abandonado. Nós passamos anos de luta, né? Eu estou na vigilância desde 92, anos e anos lutando para, né, o uso do preservativo, na conscientização do preservativo. Então, que ele não seja abandonado. A gente tem observado jovens, né, se contaminando. Acho que é importante os jovens estarem buscando as informações. E muito obrigada, né, pela participação, pela oportunidade. Me coloco à disposição, né, do grupo e das pessoas. Eu também agradeço a oportunidade, em nome da vigilância, de estar tendo essa possibilidade de compartilhar algumas ideias. É importante se cuidar, e isso, os jovens que a gente vê com um aumento da taxa de infecção também, não é porque a gente tem um tratamento muito bom hoje em dia comparado com há 30 anos atrás, que o nosso cuidado com a nossa saúde vai ser menor, né? A gente não precisa fazer terror, mas também precisamos nos cuidar em todos os aspectos, seja alimentação, sono, estresse, e a saúde sexual faz parte dessa saúde, né? É complicado, é difícil por conta do preconceito, mas a gente sabe que os desafios, as lutas estão aí para a gente enfrentar mesmo, e para a gente tentar quebrar algumas barreiras no intuito de chegar em algum momento e decretar o fim da epidemia de HIV, seja com tratamento ótimo, seja com cura, enfim, a gente tem essa perspectiva, existe essa possibilidade, e o objetivo é continuar passando uma mensagem de saúde para todo mundo. Muito obrigada e um beijo. Obrigada, beijo.